Tarde. Lembrando vocês de se inscrever no meu canal e dar um clique lá no gostei. E hoje eu quero falar das pornografias espirituais, das orgias espirituais dentro da igreja. Eu acho que se eu fosse num motel, eu ia ver menos pornografia do que tem acontecido nas igrejas atuais. E a cada dia tem aparecido mais. Pornografia, orgia espiritual explícita. Mas vamos ao texto, depois eu vou explicar. 2 Coríntios 11, 24 a 26. E logo após haver dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aí as pessoas me perguntam porque eu critico as doutrinas da igreja. Eu não critico a doutrina da igreja. O que eu critico são doutrinas de líderes que se infiltram em instituições religiosas, alegando que são profetas ou que receberam revelações que não são bíblicas. Hoje eu vou falar do preterismo. Preterista é alguém cujo prazer está no passado, ou que ele considera o passado com muita estima. Até aí tudo bem. Porém, o preterismo acredita que as profecias já foram todas cumpridas, ou a sua maior parte, principalmente a do Apocalipse. Esses preteristas pertencem a uma escola de 3 classes: preterista parcial, preterista historicista e preterista futurista. O parcial acredita que parte já se cumpriu e parte está se cumprindo e parte irá se cumprir. O historicista acredita que as profecias estão se cumprindo diariamente. O futurista acredita que nada aconteceu e irá acontecer ainda no futuro. Muito bem. Mas o que me faz falar sobre esse tema é a doutrina que está sendo colocada na igreja. E muitos fiéis estão acreditando na asneira de que Jesus já retornou no ano 70 depois de Cristo. A palavra preterista vem do passado, do pretérito. Alguns acreditam que as profecias do Apocalipse já aconteceram no ano 70, quando Jesus voltou para buscar os seus. Então eles alegam que nós, dessa dispensação da graça, não devemos tomar a ceia do Senhor, porque assim estaremos anunciando a morte dele. É fazer algo em memória, que do latim é in memória, é como fazer algo para um morto, para um defunto, e pregando que Jesus está morto. Para eles, Jesus já ressuscitou, para mim também. E assim sendo, só os discípulos que participaram com Jesus na ceia que ele instituiu na Páscoa, antes de ser entregue por Judas e morto na cruz, só eles podiam participar da ceia por 2 dias, porque Jesus morreu na sexta. Eles poderiam participar da ceia no sábado e no domingo de manhã, porque Jesus ressuscitou. A outra hipótese é que eles poderiam participar da ceia até o ano 70, quando Jesus voltou, na proximidade do ano 70, na destruição de Jerusalém. Né? Então esse preterista, me desculpe, que acreditam nessa volta de Jesus já no primeiro século, eles não deveriam nem estar pregando, porque assim sendo, os eleitos no ano 70 já foram levados, os escolhidos já foram levados, e nós estamos aqui sonhando com a volta de Jesus, que já aconteceu no ano 70. É muita incredulidade, é muita heresia, e não é assim que a palavra de Deus ensina através do apóstolo Paulo, na mesma carta de 2 Coríntios 11, a partir do verso 27. Olha o que diz ali: por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. E aí eu aproveito para fazer a exortação no verso 28. Examine, pois, cada um a si próprio, e desta maneira, coma do pão, beba do vinho. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua condenação. A exortação desse versículo é que não existe na Bíblia que você não pode participar quando você está indigno. Não existe isso.
eu não vou tomar ceia porque eu me sinto indigno. Não tem isso. A palavra é clara: examine-se e tome do vinho, coma do pão. Voltando ao assunto dos preteristas, né? Os católicos e os luteranos, eles acreditam na transubstanciação, que é a junção de duas palavras do latim. Trans, que é além, e substantia, que é substância. Né? Eles acreditam, então, que na real presença de Jesus Cristo no sacramento, ou que o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue. Eu acredito que não acontece essa transformação interna no pão e no vinho. Também não acredito que estivesse acontecendo novamente o sacrifício de Cristo na cruz na hora da ceia. O que eu acredito é que há uma operação do Espírito Santo naquele momento. Todos os que participam da ceia com fé comem e são bem alimentados espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo. E o bom para o cristão é que a ceia nos dá a certeza de que Cristo morreu em nosso lugar, se fez maldição por nós. E isso, no presente momento, é a ação do Espírito Santo. E eu agora vou sugerir para vocês um livro pequeno, muito fácil de ler, talvez tenha em PDF na internet, chama-se Confissão de Fé de Westminster. Ali vai falar tudo sobre a ceia do Senhor. Tá? Então, quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Isso não quer dizer que estamos anunciando a morte de Cristo, mas simplesmente acreditamos que nesse momento o Senhor em espírito nos mostra antecipadamente em espírito a garantia da grande banquete que nos aguarda quando Cristo vier buscar a sua noiva. Sua noiva é a igreja. Está lá em Apocalipse 19, verso 9, lá diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras. Então o sentido da palavra em memória, ou em memória, que os preteristas nos condenam, falando que só se faz algo em memória de um morto, nós acreditamos que nesse sentido, em memória, o apóstolo está ansioso. E lembramos do que está escrito lá no Salmo 70, verso 1, que diz assim: apressa-te ao Senhor, apressa-te em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Maranata, vem logo. Então, acho que eu consegui esclarecer isso, essa heresia de tais pregadores. Eu vou deixar o link da pregação para vocês ouvirem. Eu deixo com meus amigos esse seguinte versículo que está lá em Mateus, verso 24, capítulo 24, verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Obrigado.